Você sabe agradecer? Você sabe demonstrar gratidão? Eu confesso, queridos, que eu tenho bastante dificuldade, não necessariamente de ser grato, mas dificuldade de demonstrar o quão agradecido eu estou por algo que alguém me fez. Sabe como? Não é um problema do coração, é um problema da expressão, da demonstração. Quando alguém me elogia ou me dá um presente, eu nunca sei qual é a quantidade de entusiasmo que eu posso demonstrar para mostrar que eu estou grato. Sabe como? A Ana, quando ela ganha um presente, hoje as crianças e a May não passaram muito bem e por isso ficaram em casa, mas a Ana, quando ela precisa demonstrar gratidão, ela demonstra gratidão pulando e dando um gritinho bem fino, né? Você concorda comigo que esse não seria uma forma muito adequada de eu mostrar gratidão, não é verdade? O Daniel, por outro lado, às vezes ele tem uma gratidão tão entusiasmada que ele passa do ponto e ele fica tão grato por um brinquedo, por exemplo, que ele corre o risco de quebrar aquele brinquedo, de tão animado e empolgado que ele fica com aquilo que ele ganhou. Às vezes, quando os irmãos me elogiam ao fim de um sermão ou no fim do culto, eu falo assim, gente, como é que eu respondo a isso, né? E eu simplesmente agradeço e agradeço ao Senhor por o Senhor ter falado com você a partir da pregação. No entanto, eu nunca sei direito como expressar a gratidão. Não é que eu não sou grato, mas eu nunca sei se um sorriso é suficiente. Eu nunca sei se um muito obrigado é suficiente. Eu nunca sei o quanto eu posso expressar a minha gratidão. E, queridos, muitas vezes nós expressamos gratidão de uma maneira inadequada. Como eu falei, se eu expressasse a minha gratidão da mesma forma que a Ana, ia ser bastante inadequado. Mas, às vezes, apenas um muito obrigado, você concorda comigo que parece que não basta? Às vezes as pessoas nos abençoam tanto, às vezes as pessoas fazem coisas tão boas para nós, que nós queríamos retribuir aquilo de tal forma, de uma maneira tão intensa, que nem sempre a gente sabe qual é o ponto, né? Então a pessoa nos dá algo que nós queríamos muito, dá vontade de devolver, de tão grato que você está, entende? Assim, só que se você devolve aquilo é uma ingratidão, é demonstrado uma ingratidão. Queridos, nós precisamos aprender a demonstrar gratidão. Eu não sei como é que você vai fazer isso, eu não sei como é que você poderia expressar a sua gratidão a alguém que te abençoou, alguém que te elogiou, mas nós precisamos aprender a fazer isso. E nós precisamos fazer isso, sobretudo, quando nós falamos da nossa ação de graças, da nossa gratidão ao Senhor, aquele que tem nos abençoado. Por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, no capítulo 26. E eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 11. Deuteronômio, capítulo 26. Nós vamos ler, queridos, do versículo 1 ao versículo 11. Evidentemente, queridos, por se tratar de uma mensagem breve, nós não vamos conseguir explicar com exaustão este texto e explicar da maneira como ele mereceria ser explicado, mas eu quero focar apenas naquilo que eu gostaria que o Senhor aplicasse nos nossos corações nesta manhã. Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 11, você pode acompanhar a leitura pela projeção. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: ao entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor seu Deus lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declaro ao Senhor seu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor seu Deus.
Então você testificará diante do Senhor seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu, prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser uma grande nação, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com um braço estendido, com um grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor seu Deus e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. O texto da palavra do Senhor, queridos, nos mostra a respeito de um momento específico do povo de Deus, em que, libertos do Egito, eles haveriam de entrar na terra prometida. Já vislumbravam o lugar, já vislumbravam a realidade que o Senhor havia prometido a eles, o lugar que eles haveriam de possuir como herança, dado pelo Senhor. E então, ao entrarem nesta terra, eles deveriam começar a cultivar a terra. E o texto nos fala a respeito do momento em que, a partir deste cultivo, viesse a primeira colheita. E o que eles deveriam fazer a partir do fruto daquela primeira colheita. Então, quando o Senhor fala que eles deveriam apresentar as primícias, não estava vinculado tão somente como nós pensamos, as primícias de cada colheita, evidentemente que isso também, mas em especial as primícias daquela primeira colheita. Daquele primeiro momento em que o povo de Israel, ao entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, fizesse a plantação e a partir daquela primeira colheita o que eles deveriam dizer, fazer e entregar ao Senhor. E é nesse contexto, queridos, que esse ato de entrega, esse ato de doação, esse ato de louvor, de ação de graças, precisava passar por uma breve confissão. Que confissão era essa? Era a confissão de alguém que ia lembrar de tudo o que o Senhor havia feito na libertação da escravidão do Egito. Esse ato de confissão, queridos, que o Senhor instrui o seu povo, a partir do versículo 5, onde diz ali, meu pai foi um arameu e etc. Arameu é uma referência a Harã, de onde veio Abrão. Lembra? Sai da tua terra, da tua parentela. Diz a palavra do Senhor que ele saiu de Harã. E quando ele sai de Harã, então ele é agora o povo, o seu povo é denominado de arameu. Era assim também chamado Labão, né? O arameu. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós percebemos que esse ato de gratidão, esse ato de louvor, esse ato de entrega, era um ato de memória, de confissão. Eu fui um escravo, eu fui um peregrino, e andando, peregrinando, o Senhor me sustentou, e ao me sustentar, eu provei da ação, da maldade do homem, e fui escravo no Egito, mas lá o Senhor me libertou, e agora, nessa terra prometida onde eu estou, agora eu provo do fruto da colheita do Senhor que tem me sustentado, desde que eu, como povo, era um arameu, um peregrino, desde que eu, como povo, era um escravo. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós somos chamados a vivermos a gratidão de forma que é demonstrada, não apenas com um sorriso, não apenas com muito obrigado, mas uma demonstração clara de que nós somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito.
A primeira coisa, queridos, que esse texto nos mostra é que nós precisamos demonstrar gratidão, porque gratidão demonstra que você chegou à terra prometida em Jesus. Mas espera aí, pastor, a terra prometida não é o céu, não é o descanso eterno, onde nós vamos habitar com o Senhor também. No entanto, queridos, nós provamos de uma perspectiva escatológica em que nós já estamos desfrutando da terra prometida porque estamos em Jesus. É verdade que o ápice, o auge disso tudo, queridos, nós só alcançaremos na glória. O cumprimento perfeito disso tudo, nós só alcançaremos na glória. Mas nós aqui em Cristo já desfrutamos da terra prometida. Você já pensou que o seu trabalho em Jesus é terra prometida? Tem gente que não pode nem pensar nisso, né? Odeia tanto o trabalho que não consegue enxergar aquele ambiente como terra prometida. O lugar de onde o Senhor tem usado para sustentar a sua vida e que tem usado para você servir. Terra prometida para nós. Você já pensou que a sua casa, a sua família é um lugar de terra prometida em Jesus para você? É um lugar do nosso descanso, é o lugar do nosso prazer, é o lugar da nossa alegria, é o lugar de provarmos e desfrutarmos do nosso contentamento. A nossa casa, a nossa família é lugar de terra prometida para nós, queridos, porque estamos em Cristo. A sua igreja é uma terra prometida. Quando nós estamos em Cristo, nós somos unidos em um povo, e aqui nós provamos de um manancial de bênçãos do Senhor, e por isso é terra prometida para nós. Mas principalmente, queridos, o motivo pelo qual todas essas coisas são terra prometida para nós é porque a salvação é algo já concreta nas nossas vidas. E por causa da salvação, queridos, todas estas coisas, o trabalho, os nossos bens, a nossa casa, a família, a nossa igreja, todas estas coisas são demonstrações de que você foi alcançado por Jesus. Nós chegamos à terra prometida. Ainda que toda a perfeição da glória ainda não tenha vindo sobre nós, ainda assim nós alcançamos a terra prometida, e a gratidão demonstra que nós chegamos lá, que nós já estamos com Jesus. Mas em segundo lugar, queridos, nós não podemos esquecer que a gratidão também demonstra o nosso pertencimento ao Senhor, o nosso Deus. A gratidão demonstra que você pertence exclusivamente ao Senhor, seu Deus. E por que essa expressão específica? Você reparou, queridos, que em 11 versículos, o texto cita exatamente esta expressão, o Senhor, seu Deus, 8 vezes, em 11 versículos. O Senhor, seu Deus. A gratidão demonstra que nós pertencemos exclusivamente a Ele. E os frutos desta primeira colheita, das primícias, deveriam ser entregues no lugar onde o Senhor determinou. Não da forma como os homens queriam, não de qualquer jeito, mas da forma como o Senhor ordenou. É verdade, queridos, que hoje nós temos uma grande diferença entre o que era considerado o lugar de Deus lá no Antigo Testamento, o templo, o tabernáculo antes disso. No entanto, ainda existem grandes semelhanças entre a realidade do que era o templo naquele tempo, no Antigo Testamento, do que era o tabernáculo no Antigo Testamento, com o que nós hoje consideramos como o local da adoração, aquilo que nós chamamos de igreja. Queridos, a primeira coisa que nós observamos é que esse é um lugar escolhido por Deus e não pelos seres humanos. Deus não dá liberdade para o seu povo e fala assim, entrega em qualquer canto. Pega os seus bens, as suas primícias e dá aos pobres. Caridade. É importante fazer isso. Deus não fala isso.
Deus dá uma ordem: vocês vão entregar no lugar escolhido por Deus e não pelo seu coração, não pelos seres humanos. Em segundo lugar, ao colocar o seu nome lá, ao se identificar com aquele lugar, Deus queria que esse lugar significasse exclusividade. A adoração de nenhum outro Deus é permitido naquele tabernáculo, de nenhum outro Deus é permitido no templo, assim como a adoração de nenhum outro Deus, falso Deus, é permitida neste lugar. Só o Senhor deve ser adorado na igreja do Senhor. Mas o terceiro, queridos, é que este lugar, tabernáculo, o templo, simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. E quando nós nos reunimos como igreja, queridos, nós fazemos isso porque cremos que o Senhor se faz presente entre o seu povo. Não é verdade? Cremos que o Senhor se faz presente na igreja. E por causa disso, queridos, nós demonstramos a nossa gratidão. Porque a gratidão demonstra que pertencemos exclusivamente ao Senhor. Mas tem um terceiro detalhe a respeito desse texto, que precisa chamar a nossa atenção. A gratidão nesse texto, demonstrada através do texto de Deuteronômio capítulo 26, vai nos falar, vai nos ensinar que a gratidão precisa ser demonstrada de maneira visível. E não apenas visível. Se nós formos tomar literalmente este texto, a gratidão precisa ser demonstrada materialmente. Perceba, o Senhor podia ter instruído o seu povo dizendo assim: quando você tiver a sua primeira colheita, então tudo que você precisa fazer é ir diante do sacerdote e apresentar a sua gratidão. Senhor Deus, muito obrigado porque eu fui um arameu, um peregrino, e hoje o Senhor, fui escravo no Egito e o Senhor me libertou. Só isso bastava? Não. Bastava simplesmente fazer uma oração: Deus, muito obrigado por este alimento que o Senhor tem nos dado para suprir as necessidades da minha casa, da minha família, do meu clã, da minha tribo. Bastava apenas a oração? Não é isso que o texto mostra. Apenas uma oração não bastava para demonstrar gratidão. Apenas a confissão não bastava para demonstrar gratidão. Mas a gratidão, queridos, ela pode ser demonstrada de maneira visível. A gratidão, ela pode ser demonstrada de maneira material quando nós nos entregamos para o serviço do Senhor na vida da igreja. Servir na igreja, queridos, não é apenas um ato de Deus me deu dons, então vou servir. Servir na igreja é uma demonstração de gratidão. Gratidão no serviço da igreja, queridos, demonstra que nós cremos que o Senhor se manifesta na igreja na qual nós congregamos. É exatamente por isso que você não pode ficar contente em tão somente sentar e desfrutar da sua igreja. Você precisa servir na vida da igreja, como uma demonstração de que você crê que o Senhor Deus atua na igreja. Mas nós também precisamos ir além, queridos, e entender que os nossos dízimos e ofertas são sim uma forma de servir. Gratidão na entrega dos dízimos e ofertas, irmãos, demonstra que nós cremos que tudo aquilo que temos vem de Deus e pertence ao Senhor nosso Deus. É exatamente por isso, queridos, que nós precisamos participar da vida da igreja através dos nossos dízimos e ofertas. Porque nós estamos demonstrando, através dos dízimos e ofertas, que amamos o Senhor, que somos gratos a Ele e que nós nos entregamos ao Senhor para o serviço do Senhor, através também das nossas finanças. Por isso, queridos, quando nós olhamos a palavra do Senhor nos encorajando à gratidão, ao louvor, à ação de graças, nós precisamos pensar sim naquilo que o Senhor tem nos dado.
nos dons, talentos, na capacitação que Ele tem nos dado para servirmos na igreja. Mas nós também temos que pensar, sim, em demonstrar a nossa gratidão ao Senhor através dos nossos recursos. Por isso, todas as vezes, queridos, que você for chamado como membro desta igreja a dizimar e ofertar, atenda a este chamado. Não por uma necessidade, não com tristeza, mas porque o seu coração grato quer participar desta realidade. Que o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. E vamos orar demonstrando a nossa gratidão. Demonstrando que somos gratos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Agradecemos o Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso Deus e nós pertencemos exclusivamente ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, através de Cristo, já nos fez chegar à terra prometida. Nós desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nos dar. Mas nós também queremos, ó Deus, demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, através daquilo que o Senhor tem nos dado, seja através dos nossos dons e talentos, através das grandes capacidades que o Senhor, pela tua graça, tem nos concedido. Nós queremos demonstrar a nossa gratidão servindo ao Senhor na vida da igreja. Mas isso também se estende, Deus, aos nossos recursos materiais. Quando entregamos a Deus os nossos dízimos e ofertas, nós estamos dizendo que somos gratos ao Senhor pelo sustento que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Por isso, Pai, fala ao nosso coração. Opera, Deus, nas nossas vidas, para que o tempo todo, o Senhor, pela tua graça e bondade, aceite o nosso louvor, aceite a nossa gratidão, mas também para que o Senhor mova a gratidão nos nossos corações, para que possamos expressar o quão gratos somos por tudo que o Senhor tem feito na nossa história e na nossa vida. É isso, ó Deus, que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.